Fala galera, que alegria! Estamos chegando a mais um episódio Niterói para Todos podcast. Eu sou o Thiago. E eu sou Elton. A gente vai bater um papo super bacana aqui, gente, que eu não tenho nem palavras para ilustrar e falar um pouquinho dessa convidada amiga, né? Ela é muito especial pra gente, a gente já tem um longo caminho aí junto dela, a gente conhece bastante, mas agora a gente vai dar a oportunidade de vocês conhecerem também, né? É isso aí. A gente tá com a Marcele Farias, CEO da OPA Marketing e Eventos, né? Ela tem uma agência de marketing e eventos, né? A gente vai dar uma pincelada aqui para vocês terem uma noção do peso. Isso aí. Ela começou... Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, amiga. Eu estou bem feliz por esse convite, né? A gente tem uma longa trajetória juntos e quando surgiu eu não hesitei. Eu falei, eu estou com vocês e o que eu puder contribuir para o Niterói para todos, né? E toda a audiência, com certeza vai ser um bate-papo maravilhoso. A nossa sinergia, né? Tudo que a gente construiu ao longo dos anos, eu acredito que vai ser muito bacana a gente trazer isso aqui hoje. Eu estou bem feliz mesmo, assim, de verdade. É um prazer, amiga. Também. De verdade, porque a gente compartilhar a sua história. Quando a gente fez o roteiro, eu falei, não, tem que entrar isso. Porque a gente se conhece, né? Não pode deixar disso. Mas, galera, a gente promete que vai tentar resumir bastante. Sim. E eu vou falar um pouquinho aqui, ó, da Marcele, para vocês terem uma noção. Quem que já passou pelas mãos dessa grande mulher? Ela começou lá em Salvador, Odebrecht, Ferrugem, Pose o Rodo, Kevin e o Cris, Transmissão Multishow, a Alok e, por último, um convite que ela teve da Meta para ter acesso a algumas novidades das redes sociais, enfim. Fica aqui com a gente que vai ser demais esse bate-papo. Vamos deixar ela falar um pouquinho desse currículo maravilhoso que ela tem aí. Isso ela aí. tem muita coisa pra passar pra gente, mas já vou falando de cara. Ela não vai falar tudo, não pode, né, gente? Senão não vai ter pauta pra um próximo podcast. A gente vai ter que fazer a versão 2, né? Vamos embora. Então, na verdade, assim, né? Eu costumo falar lá de trás, né? Porque eu vejo muito que hoje, pela rede social, pelo digital, as pessoas elas têm um parâmetro sobre a nossa vida. Sim. Mas, na verdade, o digital hoje ele é 5% da nossa vida real. Por mais que a gente tente, através dos conteúdos, do dia a dia, ali nos stories, enfim, a gente trazer um pouco mais de quem somos, da nossa rotina, é muito difícil você conseguir transcrever a nossa história através de uma rede social. Existe uma vida construída por trás de tudo, né? Então, não dá pra gente falar da nossa trajetória. E quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Eu, desde muito nova, assim, desde criança, eu lembro que em casa eu sempre brincava com muitos papéis, agenda. Eu chamava as minhas amigas para poder fazer escritório e ficar escrevendo coisas, sabe? Assim, desde nova. Então, assim, e hoje quando eu me vejo, e é muito incrível fazer essa conexão da infância com a vida adulta, porque por muitas vezes que eu estou no escritório trabalhando, eu consigo ver a Marcele de infância. Que eu reunia as minhas amigas e pegava os papéis do escritório da minha mãe e tal. E ficava ali escrevendo muita coisa, marcando datas, compromissos, sabe? Já era um perfil de liderança, né? Porque Célia brincando de escritório e as amigas brincando de papel de carta, talvez, né? Sim, exatamente, assim. E eu sempre gostei disso, né? Legal. E exato, o perfil de liderança, assim. Sim. Sempre gostei de organizar as brincadeiras, de reunir as amigas. Tanto que, até hoje, assim, lógico, hoje profissionalmente eu faço isso, mas eu sempre tive o perfil ativo, de convidar, de fazer, de organizar. E às vezes, isso lá na infância, nem todo mundo observa. É verdade. Então, muito nova, eu iniciei o meu trabalho, comecei com 15 anos. Eu era jovem aprendiz numa escola, um colégio em Salvador. E eu costumo dizer, algumas pessoas falam assim, nossa, você já fez tudo, né? Não é que eu já fiz tudo, obviamente não. Mas esse jovem aprendiz, você passa por diversos setores da escola. Legal. O RH, o financeiro, a secretaria, Que legal. a parte acadêmica, os eventos. E ali eu consegui ter um norte, que justamente o Jovem Aprendiz é para você começar a direcionar a sua carreira, para onde eu quero ir, né? Qual é o caminho que eu quero seguir. E ali eu aprendi muita coisa. E depois que eu terminei o Jovem Aprendiz, eu
sempre gostei de ter a minha independência, assim, sabe? A minha vida, juntamente com a minha mãe, sempre foi uma vida muito de batalha. Eu acredito que todos nós temos as nossas batalhas, né? Enfim. Mas falando, assim, da minha trajetória, né? A gente sempre lutou muito para poder conquistar nossas coisas. E a minha mãe sempre priorizou me dar educação. E dentro disso, eu também sempre quis a minha independência, porque desde nova eu ficava em casa sozinha, eu que fazia a minha refeição, porque a minha mãe saía para trabalhar. Então, eu aprendi muito cedo a ter que gerir as minhas atividades, né? Então, surgiu uma oportunidade de fazer panfletagem no Sinal, né? Nossa. E era uma forma de trabalhar que, assim, sendo de menor, dava para burlar. Hoje em dia, eu acho que seja até mais difícil. Mas eu comecei substituindo algumas pessoas, porque eu era de menor. E aí, eu lembro que, assim, lá atrás, eu já buscava ter qualidade em tudo que eu fazia. Então, por exemplo, quando eu comecei panfletando no Sinal, eu tinha uma demanda de panfletos e era uma média de 4 a 6 horas de trabalho. Né? E às vezes a gente fazia o revezamento do semáforo que a gente ia ficar. Porque às vezes, em algum momento, o semáforo estava mais vazio, enfim. Qual era o meu método de entrega do panfleto? Eu pegava o panfleto e eu entregava exatamente na direção do motorista. Então, eu já olhava para ele, bom dia, e entregava para que ele pudesse ver. Normalmente, as pessoas só entregavam. Nem olha, né? Nem Você olha. faz assim com a mão, no automático. Exatamente. E eu tinha o meu diferencial. Abordagem, né? Sorriso. Ser educada. Então, assim, era muito raro alguém não abrir o vidro para receber o meu panfleto. Porque eu ficava assim, meu Deus, imagina eu ser recusada, sabe? Aquela coisa de ficar com o vidro fechado. Eu não queria ter aquela sensação. Então, foi uma forma que eu encontrei. Sorrir e dar bom dia, né? Acho que a educação é básica em qualquer lugar. Verdade. E gentileza, né? E aí, passou um mês, eu fazendo aquilo ali. Chegou um dia que quem foi a pessoa que eu entreguei o panfleto? O dono da incorporadora. E aí, exatamente uma semana depois, eu fui convidada aí no escritório deles, porque ele falou que gostou muito da forma como que eu estava conduzindo o empreendimento dele, que no fim aquilo ali pode gerar uma grande venda. E eu virei coordenadora. Então, assim, eu fiquei pouco tempo ali no Sinal, panfletando, virei coordenadora. E comecei a coordenar as ações de todos os semáforos que tinha em Salvador, né? Legal. Que a gente distribui os times. Então, eu passava entregando os panfletos, distribuindo água, vendo se estava todo mundo uniformizado, se estava tudo bem. E a partir dali, eu comecei a ingressar no mercado de eventos, que normalmente, o que a gente chama, né? Essas pessoas que fazem esse tipo de ativação promocional, elas são chamadas de promotoras, né? São as recepcionistas, meninas, enfim, meninos que são contratados para poder você representar uma marca. Então, eu venho do marketing promocional. Inclusive, lá no passado, eu abri uma agência de marketing sem nem saber o que eu estava fazendo, assim, eu digo juridicamente, né? Eu sabia executar o trabalho. Conhecimento prático, né? Exato, mas eu não sabia, assim, a questão jurídica, muito nova, né? E aí eu vim do marketing promocional, eu fiz ações da Continental, operadoras de celular, enfim, eu fiz camarotes, carnaval. E eu sempre estive nesse mercado, e é um mercado que eu sempre tive muito prazer em trabalhar. E aí surgiu uma oportunidade de... Estava estudando, né? Em paralelo a isso, estudando, fazendo diversos cursos. Eu tinha me formado em logística. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar como logística na Odebrecht. Na verdade, a vaga era logística. Mas a logística também é importante na sua área, na sua profissão, né? Porque eu uso até hoje. Pois não foi em vão a logística na sua carreira. E eu acredito que qualquer estudo que a gente tenha jamais vai ser em vão. Sempre você vai conseguir extrair algo e colocar na sua profissão atual, na sua vida. E aí era logística, enfim, mas depois eu descobri que era recepção. Não tinha nada a ver. Eram várias vagas, né? E aí eu lembro que minha mãe falou assim, tudo bem, é para ser recepcionista, você está se formando em logística, tenta entrar, porque a Odebrecht é uma grande incorporadora, enfim, uma grande empresa. Lá você pode se destacar e surgir novas possibilidades. Aí eu fiquei, poxa, mas eu me formei em logística. Eu já queria fazer algo de logística, eu não queria entrar na recepção. Aí eu falei, não, vamos lá. Aí era um mês, resumo, eu fiquei alguns bons anos na Odebrecht e lá eu acabei entrando para a parte administrativa
e eu consegui entrar na parte de eventos, né? Não era oficialmente um setor de eventos, existia. Mas sempre que tinham oportunidades, eles me colocavam para estar na produção, porque era algo que eu amava. E eu comecei a estudar na faculdade de eventos, estando na Odebrecht. Legal. E era muito difícil, assim, porque você conseguir... Eu já morava sozinha, pagar aluguel, faculdade... Quantos anos isso? Acho que 20. 21, por aí. E era muito nova, né? Mas eu queria conseguir conciliar aquilo ali tudo. E eu descobri que a Odebrecht tinha uma possibilidade de pagar 50% da universidade. Olha, e também legal. na universidade, se você tirasse boas notas, fosse o melhor aluno, tinha uma escala de 50% de bolsa, 30% e 20%. Então, o melhor aluno de todos os semestres ganhava 50%. Então, o que é que me restava? Ser a melhor aluna, porque eu precisava que sobrasse um dinheiro para pagar as contas, né? Além da universidade. E assim, eu ganhei 2 prêmios mérito acadêmico na universidade, como melhor aluna de gestão de eventos. E consegui, né? Legal. Praticamente eu não paguei faculdade. Eu acho que eu só paguei um semestre, porque eu eliminei matéria e eu não pude fazer parte para concorrer ao prêmio. Mas, e aí ingressei no mercado de eventos. Então, em Salvador, eu circulei por vários ambientes. Cheguei a trabalhar com artistas mais antigos, né? Jerônimo. Eu tive a oportunidade de fazer... Grandes nomes da música, né? Sim, os Novos Baianos, né? Legal. A gente fez trio dos Novos Baianos. Junto com a Soli Produções, a gente fez ali Paixão de Cristo. Enfim, tem uma longa trajetória, tô resumindo, obviamente, né? Claro. Mas... eu me senti incomodada e queria novos desafios. E aí, através de um amigo, ele me convidou para vir ao Rio de Janeiro. Eu sempre estive presente aqui, né? Rio de Janeiro. Familiares aqui no Rio. Sim, familiares. Eu fui batizada aqui no Rio de Janeiro. Sempre tive uma Do grande amor, paixão. né? Pelo Rio. Sim. Amigos, familiares. Amigos, família, tudo, assim. O Rio é a minha grande paixão, assim. E é por isso que eu já estou aqui há mais de 10 anos. E aqui eu aprendi muito, eu cresci muito. Obviamente, tomei muito na cara, porque o mercado, ele faz isso com a gente, mas a gente cresce. E eu pude ter diversas vivências profissionais enriquecedoras na minha trajetória. Trabalhei para grandes escritórios aqui. Inclusive, fiz outras prestações de serviço através de Salvador. Então, algumas empresas de Salvador me colocavam como representante de marca. Então, como eles não tinham um braço aqui para poder atender, eu virei esse atendimento, até fazendo Petrobras, Bienal do Livro, enfim. E entrei novamente na parte artística, né? Que foi ali que eu tive a oportunidade de fazer grandes eventos, né? A gente fez diversos eventos com a Anitta, na época que ela tinha Show das Poderosas, Poderosinhas. Que era MC Anitta, né? Os Caras do Momento com o Nego do Borel. O Rapa a gente fez, Luan Santana fiz vários, né? Então... E aí, assim, eu... Isso aí, amiga, você atuava... você fazia a produção do show ou produção do artista? Não, a produção geral do evento. Geral do evento. O escritório que eu trabalhava contratava esse artista e ele era o realizador do evento. E eu era a produtora geral desses eventos, né? Entendi. Aprendi muito, porque nesse escritório... a gente era meio que um faz-tudo. Então, normalmente... Percorria por vários ambientes. Sim, né? normalmente existe uma divisão de produtor de palco, produtor técnico, o responsável pela portaria, A e B. E ali a gente era meio que um faz-tudo. Ao mesmo tempo que eu ia pro palco, eu voltava pra portaria, e aí tinha que ver o camarim. Logicamente, numa proporção de casas até menores, mas com ingressos, em sua maioria, esgotados, né? Então, eu sou muito grata, porque eu aprendi tudo. Tanto que hoje, quando a gente tem uma produção mais pontual, eu fico super feliz. Eu falei, gente, é só isso? É só isso. Eu fui acostumada a fazer praticamente... Mas toda essa trajetória, esses Sim. caminhos que você percorreu, até mesmo lá a panfletagem no sinal, que demonstrou o quanto você era uma pessoa que estava disponível a aprender, a crescer, que para você, assim, começar de baixo, começar por ali tem muita importância hoje quando você vê um desafio na sua vida, você fala, cara, já enfrentei coisa lá atrás muito mais pesada, de estar num sinal, panfletando no sol, depois tomando conta de uma equipe, não sei o que lá. Então, hoje, com um desafio, você fala assim, cara, é esse o desafio? É esse o trabalho? Sim. Tô bem, tô eu numa sou zona de conforto. a desafios. Eu já vejo Célia ali, faz aqui, fala aqui, e ela faz de uma maneira, gente,
que ela faz tudo com uma tranquilidade, sei lá, parece que ela tá sempre respeitando as pessoas, que a gente vê aquelas pessoas enlouquecidas. Eu sou formado em produção de eventos, né? O meu professor era um produtor de um grande artista, tinha que ver como o cara era enlouquecido, batia o pilô no quadro, ele era efervescido e não tem nada a ver com ela, sabe? Não tem nada a ver. Então eu vejo a maneira que você conduz, geralmente que a gente já te viu trabalhando algumas vezes, em algumas oportunidades, a gente vê como é que você faz tudo com tanto... Assim, tanta tranquilidade que você já sabe já. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu tive muito a fama de braba. Mas essa fama de braba que sempre falava, primeiro, eu costumo dizer, eu sou muito profissional. Normalmente, quem gosta de trabalhar no amadorismo, dar um jeitinho... Gambiarra. Às vezes, um gambiarra não simpatiza tanto. Por quê? Porque eu tô exigindo profissionalismo. Perfeição. Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu tinha muito essa fama de braba, por quê? Por cobrar. Por exigir o melhor, por querer fazer o melhor para o meu cliente ou para quem me contratou. Mas aquilo ali também foi uma capa que eu coloquei devido a tudo que eu passei quando eu cheguei aqui. Porque já se passaram 10 anos, hoje eu me consolidei na minha carreira, eu tenho um grande respeito do mercado, a nível Brasil e até fora, já trabalhei fora com alguns profissionais, né? Mas no começo... Você sente as porradas, sabe? Você sente porque você chega numa cidade e você pensa, poxa, Rio de Janeiro e Bahia é bem parecido. Mas aí você vê a diferença. Aqui tem uma diferença cultural. Tem. Temos uma diferença de sotaque. É mulher nordestina. Eu ia falar justamente sobre isso. Tá na nossa pauta, né? Essa questão de se colocar, das pessoas te enxergarem como uma pessoa brava, é uma questão de você se impor também, que é um mercado limitado de mulheres. Quando você entrou nesse mercado, eu não sei hoje como que tá o mercado de produção, mas a gente sabe que é um mercado que era predominante masculino, né? Sim. Então, se você não se colocasse, não tivesse uma posição, né, de se impor, de colocar lá como você gostaria das coisas, da sua maneira de trabalhar muito certa, muito correta, sem essa questão de você dar jeitinho, se você não tivesse essa postura no começo, de repente você não conseguiria o respeito, né? E aqui no Rio de Janeiro, assim, acho que como qualquer lugar, eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a gente está fazendo um evento que tem o responsável pelo evento, mas tem o que manda. E aí, às vezes, o que manda, ele quer fazer de um jeito. Só que, às vezes, o jeito dele, tecnicamente, não é viável. Porque até você casar orçamento com o sonho do cliente, até você equacionar isso, existem várias vertentes até você alinhar isso, entende? Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura, mas você também tem que colocar o seu respeito. Eu lembro que um dos primeiros eventos que eu fiz aqui no Rio de Janeiro... foi numa escola de samba, né? Bem conceituada, enfim. E eles chegou um time lá e falou comigo, bom dia, recebi e tal, enfim. E aí eu perguntei, não, estou aqui para atender vocês e tal. Não, mas cadê o produtor? Aí eu falei, não, eu sou a produtora do evento. Então não precisa não, obrigado e tal. Aí eu falei, tudo bem, então olha, eu tô aqui recebendo as bebidas, se você precisar eu tô bem aqui, era bem de frente o palco pro local do recebimento das bebidas. Cara, eu tô vendo os caras andando no palco de um lado pro outro, de um lado pro outro. Gente, só tinha eu no evento. Não existia uma demanda de vários produtores, uma quadra compacta, né? Com poucas portarias, assim. Era muito fácil você conseguir conduzir aquela produção, assim, dentro do almejado, né? Mas eles não quiseram se reportar por você ser mulher? Você acha? Por acreditar que eu sou mulher, não tenho experiência, saber o que eu não sabia o que eu tava fazendo, porque eu era nova aqui no Rio de Janeiro. Eles não me conheciam, né? E aí, rodou, voltou, aí falou, cara, você pode me ajudar? Eu falei, eu estou aqui pra te ajudar. Eu sou a pessoa que vai resolver o seu problema. E aí, quando ele começou a pedir, eu falei, não, tudo bem, vai chegar isso aqui a determinada tal hora, os carregadores, a mesa de som. E aí, quando o cara olhou assim, tipo, acho que ele baixou a bola. Resumo, quando acabou o evento, eu lembro... o artista no palco, né? Um grande artista, mas eu prefiro evitar, né, nomes, assim. Eu lembro que a luz caindo, assim, aquele momento emocionante, que o cara fez assim, ó, deu 2 tapinhas nas costas, ele... Caraca, tá lindo, né? Eu falei, que entrega, né? E aí, assim, acho que a partir dali, né, você vai quebrando barreiras, lógico, não foi fácil. Eu passei por diversas situações difíceis, assim. A gente conhece um pouco delas. Bastante, mas eu tenho alguns amigos que vieram e desistiram. As pessoas ficaram aqui 1 ano, 6 meses, 2 anos. Salvador também?
de Salvador, e a gente fala que a gente traz a mão de obra, né? Os baianos ali, e tem essa questão do baiano ser preguiçoso, que não é. Não. Pô, quem faz o carnaval de Salvador... Meu Deus. Aquela estrutura toda acontecendo, gente. Possível, o baiano... Eu me arrepio só de lembrar. O baiano, ele é muito dedicado, assim, ele é da guerra, assim, ele é da luta, sabe? Acho que... E aí, essa fama de preguiçoso, eu vejo que o Nordeste em si, a gente é muito admirado pela entrega deles, em cada restaurante, em cada detalhe. Eu acho que é um profissional... Eles, como profissional, tentam sempre fazer tudo da melhor maneira. Sim. Eu vejo em cada detalhe. Assim, quando a gente viaja, a gente gosta muito. Quantos nordestinos tem aqui no... Acho que de repente Rio. Só não deve ser mais que São Paulo, mas tem muitos, entendeu? Muito. E é uma audácia falar que somos preguiçosos, né? E assim, fazendo o Carnaval de Salvador e tal. Meu Deus. Aquela correria toda, então assim... Não só o Carnaval de Salvador, né? Pelo Nordeste tem o São João acontecendo São João, agora. Vários eventos, né? Tu falou isso, um parâmetro... Por que eu falo do Carnaval? Porque Salvador na minha experiência de trabalho, é o lugar que, por muitas vezes, eu fiquei, sei lá, 10 dias dentro de um camarote. Já dormi em posto médico, sabe? Nem pode, mas assim, você tem 2 horas de sono porque você vai fazer abastecimento. Então, você se deslocou, você perdeu tempo. Entendeu? Então, assim, a gente vem de uma correria e então tudo isso são dificuldades que a gente passa, mas que eu não desisti. Foram muitos momentos, assim, e me vem à memória com muita clareza, mas eu vi amigos indo embora falando, Marcele, falei, espera, vai dar certo. Sabe? Você só vai saber se você não desistir. É difícil. Vai dar um perrengue ali, vai dar um aqui. Mas eu acho que psicologicamente, ok, é difícil a gente estar pronto, mas a gente tem que estar pronto. Porque, às vezes, num determinado momento surge uma oportunidade. E quando você fala de Ferrugem, né? Já avançando alguns anos à frente, porque a gente não tem como se estender muito... É isso que eu ia te pedir pra gente dar uma corridinha, porque tem muita pauta pra gente falar e a gente já falou 20 minutos, gente. Só falar sobre o Ferrugem. Claro, não, eu ia te pedir isso. Foi uma virada de chave também na sua vida profissional, né? Aqui no Rio, especificamente, né? Não, virada de chave até na carreira dele, pelo menos pelo que eu acompanhei, né? Você pegou ele bem no começo. O Ferrugem, eu comecei a fazer alguns eventos em que ele estava presente, né? Então, fazia a produção do evento, como ele era do mesmo escritório, e a gente sempre já estava ali junto, né? Dando atenção para ele. Na época, a Ju ainda era viva, né? A que foi a esposa dele, a primeira esposa dele. E então já tinha ali, você já entendia como é que funcionava. Então, ele estourou com Climatizar, e logo depois de Climatizar, eu entro ali pro time dele. Entrei para fazer produção técnica, era meio que para suprir ali uma ausência ali. E fui crescendo, assim, no sentido, fui da técnica pro artístico, fazia a produção geral. Eu costumo dizer que falam produção geral, mas assim, geral, todo mundo tá envolvido, né? Porque tem gente que fala, não, eu sou produtor geral. Mas como assim produtor geral? Porque existe um diretor executivo, que é um empresário, enfim. Mas assim, geral, na estrada, eu era responsável pelo time ali. E a gente cresceu muito juntos, juntamente com o Sérgio Gold, que é o empresário dele, né? E todo o time da Gold Produções, a quem eu sempre fui e sou muito grata, porque eu cresci ali, eu tive muita liberdade de ser líder do meu setor. Eles me deram essa possibilidade de crescimento, né? Então, na estrada, eu acabava sendo uma líder ali do time. E a gente cresceu muito juntos, Ferrugem, eu fiz a construção do DVD dele, Foi uma entrega e tanto. O primeiro DVD que foi entrega, fiquei vários dias naquele Barra Music, atual Espaço Hall, né? E ficamos muitos dias ali, sabe, de dedicação, construindo aquele cenário. E aí você vê o cenário ser destruído em minutos. Depois. E ali explodiu, né, a música, que foi a do Terno Rosa, Pirata e Tesouro. E a gente teve a oportunidade de circular pelos principais veículos do Brasil, as principais rádios, a gente foi Faustão, enfim... Todos os principais programas. E esse era o meu sonho de menina nova, assim. Eu queria ir no Faustão. Eu queria ver um Luciano Huck, sabe? Lugares, assim, que você fala assim, poxa, será que eu vou ver Ana Maria Braga? E a gente teve a oportunidade de passear por todos esses programas, que eu acredito que foi enriquecedor na minha carreira. Teve o segundo DVD dele e assim, a gente também fez um show em Salvador, na Arena Fonte Nova, que foi recorde de público, se eu não me engano, quase 50 mil pessoas. Nossa. E esse era um grande sonho, porque eu tinha um sonho de voltar em Salvador, dizendo assim, grande eu show. fiz algo grande, sabe? E a gente viveu tudo isso. Praticamente em casa, né? Fazer em casa, exatamente, né? Exatamente, trabalho, muito enriquecedor. Que aí você mostra para mais perto dos seus amigos de infância, família. Fiquei muito emotiva, porque me lembra a Marcele que estava começando e que sempre sonhou, né? Então, acho que eventos é basicamente
Enfim, toda essa história, assim, tem muito mais, né? Muito. A gente quer o link também para como você chegou na agência, na OPA, sair dessa área e criar a sua própria empresa, que é um grande desafio você ser um empresário no Brasil hoje, né? Sim, desafio empresário sem sócio, né? Eu sou realmente Marcele mesmo ali. Na verdade, eu acredito que o meu nome, Marcele Farias, pessoa física, fortalece ali a pessoa jurídica, né? Construir a OPA. Oficialmente, a gente já tem 5 anos de CNPJ, mas eu tenho muitos anos de carreira. E a OPA surgiu no desejo de poder fazer algo que eu acredito, né? Que é defender o empreendedorismo feminino, é poder viver dos meus sonhos. E é muito difícil também viver dos sonhos, porque eu queria também ser multi, no sentido de poder estar lá em Las Vegas e gerenciar minha empresa aqui também no Brasil. De poder ser livre, sabe? Eu sou uma pessoa que, ao longo dos últimos anos, eu me conecto muito, assim, com a natureza, sabe? Eu já não defendo tanto muito você ficar preso dentro de um escritório, porque eu quero ser criativa sempre. E eu acho que a criatividade, você viajando, explorando, se conectando com as pessoas, fazendo um bom relacionamento, sabe? Você vai explorando e mudando os seus horizontes. Então, a OPA foi o objetivo de explorar novos insights, ser criativa. E ali eu conseguia trabalhar as minhas paixões, que é música, esporte e o digital ali, sabe? E aí logo mais veio a pandemia. Então já tinha o gerenciamento de rede social, de digital. E na pandemia todo mundo precisava estar online. Então, e quando foi que surgiu a OPA? Eu lembro da gente em Cabo Frio, você falando, né? Em agosto de 2019. Na verdade, ela tinha um outro nome, mas existiam outras pessoas envolvidas na construção do nome. E eu falei, poxa, mas isso aqui explodir, essas pessoas não querem esse nome. Mas e se explodir, elas desejarem ter o nome de volta? Eu não quero passar por isso. E lá em Vegas, na Califórnia, eu tive um dia de insights. E aí me deu uma vontade de escrever. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu comecei a escrever. E quando eu olhei, eu criei um método. E quando eu olhei, eu falei, mas que método é esse? Aí tinha assim, orientar, organizar, planejar e agir. Eu falei, opa! Peraí, opa! Então é assim que surgiu o nome da OPA. Que legal! Muito legal. E foi bem assim, num dia criativo. E pra você ter ideia, eu já tinha visualizado esse jardim no Brasil, fazendo uma sessão de coach, né? Eu tinha uma coach profissional. E quando eu chego na Califórnia, era o jardim que eu tinha visto. Então, assim, são coisas surreais. Eu sou muito conectada com a energia, assim. E aí, a OPA, ela me trouxe um crescimento de aprendizagem diária, assim, né? Você saber lutar, você conseguir gerir uma grande empresa com profissionais, assumir os compromissos, né? E é difícil você liderar um time, você puxar o time para ter sua sinergia, para que os clientes consigam captar a sua mensagem, né? Então, são vários desafios a todo tempo. Mas, como eu falei, né, eu sou movida a desafios, então eu estou disposta a pagar o preço de ser uma empreendedora sem sócios e conseguir crescer cada dia mais, degrau por degrau, sem precisar pisar e passar por cima de ninguém. Você falou de clientes, a gente sabe, a gente conhece, né? Mas a gente queria que você falasse nomes dos clientes. Nomes dos clientes. Rapidamente. Mas também só rapidinho. E você já sabe os cases que a gente quer, né? Que a gente já combinou. Uma coisa que as pessoas precisam entender assim também, que quando você deu essa virada, que você pegou também esse lado mais digital, você também teve que reaprender algumas coisas, você foi se qualificar, né? Você fez cursos em lugares, em lugares que as pessoas nem tem noção de quanto é importante essa qualificação que você foi buscar, né? Você participou de um evento lá na Europa, do maior... na Alemanha, Na Alemanha, né? Que foi... Fala um pouquinho rapidinho, só lembrar dessa qualificação, que eu acho que é importante para a gente entender a profissional que você é hoje. Na verdade, o que acontece? Eu já trabalhava com Orkut, Facebook, sempre estive dentro das plataformas, não venho apenas do Instagram. Trabalhei em outras agências também que, indiretamente, a gente fazia
digital, né? Mas eu participei, fiz vários cursos. Eu sempre estou fazendo, porque a rede social ela é uma caixinha de surpresas. A cada momento existe uma novidade, existe uma plataforma diferente entregando um conteúdo. Então, a gente precisa sempre estar antenado. Então, o curso que eu fiz há 3 anos atrás já se atualizou. Então, você tem que estar muito antenado. E eu participei do The Mexico, na Alemanha. É o maior evento de marketing do mundo. E eu fui a primeira agência com a mulher brasileira a participar desse evento. Então, que honra, hein? E foi um evento de grande aprendizagem, né? Fui com muito medo, porque eu alemão, né? Não domino o alemão. Mas, obviamente, a gente sabe que o inglês é universal. E lá tinha muitas palestras em inglês. Ali eu me conectei com grandes parceiros de grandes redes sociais, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube. As principais plataformas do mundo estavam presentes, dando, assim, a nata do conteúdo, né? Se eu não me engano, foram 3 dias de conhecimento. Foi uma imersão mesmo. Eu fiquei praticamente o dia inteiro lá, participando de tudo, conciliando a agenda, ainda conciliando com o Brasil, que a operação estava rodando aqui no Brasil. Mas, assim... E é isso, eu venho sempre me qualificando. E sobre os clientes... É isso aí. Eu nunca fiz anúncio para minha agência. Os clientes, eles vêm por indicação, pela confiança que eles têm no meu trabalho. Eu sempre deixei muito claro sobre confiar. Eu dou confiança a quem me contrata, tranquilidade. E aí, assim, um vai indicando o outro. Em sua maioria, os meus clientes, eles têm bastante tempo aqui na agência, né? Isso é bom. Isso é um parâmetro de que a gente está se repaginando. Não é fácil você gerir. Mas os clientes, hoje a gente tem, assim... Temos o Rafael Zulu, que é de Niterói. Ele é daqui, e, de Niterói. obviamente, assim, cria de Niterói, né? E ele sempre foi muito conectado com a cidade, enfim. Tem o Rafael Zulu, a gente tem José Aldo... a gente já passou por aqui vários clientes, a Aline Whirley... A Aline Whirley é daquele Grupo Ruge, né? Ruge, né? Ela passou aqui por um tempo também. A gente tem Marco Rodrigo, ele é diretor na Globo, tem vários projetos fora também. Tem mais de 20 novelas aí na Globo. E esse trabalho é de gestão das redes, né? De gestão da rede social. Rede social. Né? Na verdade, cada cliente tem uma condição, né? Então, alguns a gente faz o gerenciamento da rede social, mais a parte de captação de recursos e presença em eventos, né? Fecha Como eu já faço isso, produção, assessoria. Assessoria. Isso, então a gente... Depende, cada um ele vem numa condição específica, assim. Mas são nomes que são importantes, né? O José Aldo, um ícone mundial. Verdade. Né? E... Aí a gente também teve a Tandara por um tempo, que tem uma estratégia bem bacana que a gente fez para ela, né? E na pandemia a gente chegou a ter 32 clientes, assim. Caramba! Muita gente. E aí, pandemia, vocês tiveram que se reinventar um pouco também, né? A gente se reinventou, porque tava todo mundo em casa, era bom e ruim, mas todo mundo tava consumindo muito conteúdo. Verdade. O que você quer passar? Qual é a mensagem que você quer entregar? Como que você quer ser visto dentro de vários takes ali, a todo tempo você está sendo bombardeado. Então, você tinha que ter uma sensibilidade de quem que você quer ser dentro da rede social. Porque o tempo é muito curto. E o segredo da rede social é o tempo de retenção. Então, você tem que reter aquela pessoa. Quem retém mais está ganhando audiência, está construindo autoridade, está sendo visto e a plataforma está entregando mais. Entendi. E aí surgiram também produção de lives, né? Como que foi isso? Sim. Já era uma produção diferenciada, com muito cuidado, né? Por causa das restrições, contato... As lives, elas bombaram muito. Começou através, acho que foi o Gustavo Lima, que foi o que deu o boom ali inicial. Porque ninguém sabia muito o que fazer nessa época, né? Pegou uma galera de surpresa. Sim, e aí veio uma maratona de lives... que foi também uma forma que o mercado encontrou de fazer dinheiro. Logicamente, você sabia que tinha doação? Tinha, mas estava todo mundo captando patrocínio com as marcas, né? E foi uma forma que as pessoas encontraram de entregar um entretenimento, né? Até corporativo também. Muitas empresas fizeram suas lives para os seus funcionários, prestadores de serviço, enfim. E a gente fez parte de algumas lives, né? Teve a do Belo também, que, na verdade, a do Belo, ele... tinha pedido um suporte
mas eu sou muito inquieta, né? Isso é bem visto, às vezes não é bem visto, mas eu sou inquieta. E aí, quando eu vi que tava faltando alguns pontos ali no gerenciamento da live dele, no sentido de produção, porque tinha muita gente fazendo muita coisa, eu comecei a dar um suporte ali, né? Então foi bem bacana. Aí tinha a questão de fazer os testes do Covid, e aí você se depara com alguém que tá positivo, essa pessoa precisa voltar para casa e ter que substituir. Então, a live, ela foi um verdadeiro desafio. A gente fez também, eu lembro que com o próprio Multishow, a gente teve um projeto que antecede, né, o Prêmio Multishow, que também todo mundo tinha que ser testado, né? Enfim, mas a gente teve que se diferenciar para poder sair na frente com 32 clientes. Assim, foi bem... movimentado. Mas assim, você tava em casa... muitas pessoas trabalharam menos. Eu trabalhei muito mais na pandemia. Porque você saiu da sua zona de conforto e foi tentar atender a real necessidade do mercado naquele momento, né? Sim. Isso tem um preço, mas a sua qualificação e seu conhecimento fez você se destacar nesse momento. E as pessoas foram até você, né? Elas começaram a ir buscar, não, a Marcele, ela fez já de alguém, ela tem capacidade, ela conhece. Isso faz importante. E posso falar que muitos clientes tiveram muitos resultados positivíssimos, assim, com depoimentos claros de saírem super satisfeitos. Normalmente, assim, as pessoas saem muito da agência, assim, ou porque quer alguém fixo, né? Às vezes o presencial é muito importante ali, mas a maioria, eles saem bem satisfeitos. E aí a questão até da Tandara nas Olimpíadas, né? O que a gente fez? A gente gerenciava o digital da Tandara. Quando ela veio para o Sesc ser treinada pelo Bernardinho e veio morar aqui na Urca, a gente fez um projeto. A Tandara nunca tinha tido o gerenciamento do digital e a gente construiu uma história com ela de... Tá, tudo bem, não sou ativa, não gosto de fazer conteúdo, não gosto de aparecer. Então, de forma leve, a gente foi introduzindo esse projeto com ela, fazendo entender a importância de ser vista, de se conectar com seus fãs, com sua audiência, e entendendo o que ela gostava. Então, a Tandara gostava de moda, as unhas bem diferentes, né? Cada semana ela mudava a cor, cabelos, né? Os cachos, e a questão do cuidado com o corpo, vitaminas, suplementos. Enfim, a gente construiu uma narrativa pensando nas Olimpíadas. Isso praticamente um ano antes, se eu não me engano. E quando chega nas Olimpíadas, logo no começo, né? A Tandara sai capa da Globo.com falando sobre o estilo de vida dela. Legal. E aí, exatamente, na Globo.com sai sobre tudo que a gente construiu. Então, assim, foi algo que foi pensado e o nosso objetivo foi atingido. Mas foi só a capa da Globo? Não. Ao longo do período, você foi tendo fãs, pessoas que se inspiravam nela, né? Reproduzia exatamente aquilo que ela fazia. E o objetivo final é que, em meio a uma grande audiência, que eram as Olimpíadas de Tóquio, ela foi sendo vista no maior portal do Brasil. Verdade. E isso também foi replicado para várias redes, Twitter, ela entrou em Trend Topics, enfim. Então, a gente sempre faz tudo com uma grande estratégia. Você trouxe uma visão diferente de uma pessoa ligada ao esporte, né? Que a gente vê muito ali na quadra e acha que a pessoa não tem vaidade, que a pessoa não se cuida, que ela não tem uma vida. E você conseguiu mostrar que não, que a pessoa também ela pode fazer parte de um esporte e, ao mesmo tempo, ela ser uma pessoa diferente lá fora, que se cuida, que está preocupada com o cabelo, com a aparência, com tudo mais. E que isso é ótimo para a autoestima, né? Sim. Foi muito legal você trazer essa imagem. E hoje em dia, produzir conteúdo, muita gente, às vezes, não quer fazer como a Tandara, mas a gente se sente meio que obrigado, né? E aí a gente queria falar um pouquinho sobre a sua visita à Meta, né? E também um pouco sobre o suporte que você dá para o Niterói para Todos, sempre que a gente precisa. A gente trabalha em parceria com a OPA e a gente conversa, a gente tenta, né, trocar para a gente conseguir ajuste. E a gente teve um case aqui em Niterói de uma grande página que perdeu a conta, né? E aí eu mandei mensagem para a Celi para ver com ela, assim, sobre diretrizes, né? Sobre várias coisas. E aí a gente ficou sabendo que ela teve um acesso, né, exclusivo lá na Meta. E a gente queria conversar um pouquinho sobre todo esse trabalho, né? Mesmo a pessoa que não gosta de produzir conteúdo, uma maneira responsável de fazer, porque você não pode fazer de qualquer maneira. Se você infringe as diretrizes, pode acontecer de você perder a sua conta. Você pode, hoje em dia, ser hackeado. Então, a importância de se ter um suporte profissional hoje em dia nas redes sociais, né? Sim, a gente tem
um suporte da Meta, né, exclusivo para a nossa agência, que ele atende os nossos clientes, assim. Então, é uma exclusividade, assim, sempre que a gente precisa, a Meta está disponível para poder nos atender. Assim como em outra plataforma também, por exemplo, o TikTok, temos também uma parceria com eles, né? Então, a gente chama de Media Partner, né? Somos Media Partner dessas duas plataformas. O que acontece, né? A gente sempre teve essa troca, né? Eu sempre... de maneira que dava o suporte para vocês conseguirem fazer de forma tranquila e segura o perfil de vocês, né? Vocês cresceram, obviamente, de forma independente, sem uma agência, mas, logicamente, quando tem alguma coisa técnica, porque na internet também tem os gurus do marketing. Sim. E o que acontece? Os gurus do marketing, ele passa uma mensagem, essa mensagem vai se tornando verdade. Os perfis começam a replicar essa mensagem e isso se torna uma verdade absoluta. E nós, enquanto agência, a gente, com os nossos clientes, em determinados momentos, precisa desmentir o que está acontecendo, porque a gente tem exatamente a informação de onde? Da fonte direta, que é a plataforma. Então, assim, visitar a Meta São Paulo foi um convite que pôde abrir mais ainda os nossos horizontes no sentido de o melhor que eu posso dar para os clientes, para os perfis, influenciadores, creators, enfim, de dizer, isso aqui está correto, você está no caminho certo, isso aqui é fake news, isso aqui não existe. Segue seu caminho e fala TikTok no Instagram que tá liberado, sabe? Primeiro então, spoiler. Primeiro spoiler. Não precisa falar rede vizinha, galera. Não precisa rede vizinha. Isso é uma fake news, sabe? Isso não existe, engajamento não vai cair por isso. Então, é importante também você ter uma agência, porque ela vai lhe dar o suporte. Quanto à questão de conta desativada, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente publica, fala, porque você entrega o seu conteúdo para o mundo. Tudo bem, vai entregar a nível Brasil, sim. Mas e se o seu conteúdo bater lá na Arábia? E você tá de biquíni, por exemplo? Isso não pode ser bem visto lá. Tudo bem, pode ser que sim, pode ser que não, mas você tem que estar preparado. Então, às vezes, alguns profissionais, nossa, desativou minha conta sem querer. Talvez não, né? Os jogos que estão aí, que as pessoas estão divulgando esses jogos, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Mas se você... muita coisa é possível recuperar a conta, né? Sim, muitas situações é possível, através de um trabalho, de conhecimento, sim, você consegue até recuperar uma conta, mas tem que evitar esses cuidados, tem que ter todos esses cuidados, por isso é importante estar bem assessorado, né? Sim, os nossos clientes aqui, a gente tem um suporte, que a gente tá ali direto com o gerente para explicar o que aconteceu, se desativou, né? Enfim, mas a sua rede social, se você principalmente vive disso, você tem que tratar ela com muito cuidado, com muita cautela. O que é que você vai expor, a forma que você vai colocar aquilo. Verdade. Então, assim, você tem que olhar o 360. Será que isso aqui está entregando bem para todas as pessoas? Então, acho que tem que ter uma análise minuciosa ali do que você vai colocar para o público. Verdade. E vamos falar um pouquinho sobre os acessos exclusivos aí da Meta? Sim. Temos perguntas, né? Que a gente já meio que desenhou na nossa cabeça, não tá nem no roteiro, porque isso aí todo mundo quer saber, né? Vamos ver se é possível, né? Se for possível, temos contar no Niterói para todos. A gente queria saber, Celi, se, por exemplo, afeta a gente postar um Reels, repostar nos stories. Por exemplo, muita gente diz que quando você coloca o Reels nos stories, você está forçando engajamento, forçando visualização e aquilo atrapalha no desenvolvimento da entrega daquele Reels. Na verdade, depende. Por quê? Você tem 3 possibilidades ou 4 de entrega. Você tem o carrossel. O carrossel, ele vai lhe dar a possibilidade da sua publicação ser vista 2 vezes. Ele passa a primeira, depois ele passa a segunda. Então, você já conseguiu reter a sua audiência 2 vezes. O Reels, ele vai entregar para 5% do seu público, que é quem te segue. Então, se você tem lá 120 mil seguidores, é 5% daquela audiência. Então, ali você vai conseguir entregar para quem não te segue. E é dali que você vai atrair novos seguidores. Esse é o ponto importantíssimo. Então, por que realmente essa plataforma tem sido bem explorada? Porque ali você consegue captar uma nova audiência. Os stories é o seu conteúdo fiel, é quem te acompanha, quem pode comprar o produto de você, é quem realmente é o seu fã, vamos dizer assim. E ali é a nata da sua audiência. Só que, às vezes, se o Reels não entregou para essa pessoa, se a pessoa não viu, é porque também não era para ver.
Você pode repostar nos stories? Pode. Só que você tá meio que empurrando um conteúdo novamente para a pessoa. Isso pode ser uma estratégia positiva, principalmente às vezes quando se tem uma publi, né? E você precisa mostrar retorno para o seu cliente, trazer resultados para quem te contrata. Vocês são creators, enfim. Vocês sabem muito bem disso. Sim. Só que às vezes a audiência pode dizer, poxa... Thiago e Elton, de novo, vocês estão colocando uma coisa que eu já vi no Reels. Mas, assim, acho que cabe você ter um pouco de sensibilidade para não se tornar algo chato, sabe? Mas são entregas completamente diferentes. Entendi. E mais uma perguntinha. Usar a ferramenta de impulsionar, aquele turbinar, afeta na sua entrega orgânica nos outros? Por exemplo, fiz um post, quero patrocinar. Isso pode ser revelado? Podemos. Pode? Então, aí, por exemplo, aí fiz esse post do Estúdio Podcast aqui. Aí eu fui lá e turbinei. Aí vou fazer um outro, vou falar sobre, sei lá, uma exposição no museu. Aquele eu não vou patrocinar. E os demais posts, eles vão ser engolidos porque eu patrocinei esse, não patrocinei esses ou não? Não. Na verdade, o que é que acontece? O ideal sempre é você patrocinar pelo gerenciador de anúncios. É a forma mais correta e eficiente, porque você pode traçar uma estratégia de público. Por exemplo, vocês aqui de Niterói, você quer segmentar pelas ruas. Seu cliente vai dizer, olha, nesse bairro eu não faço entrega. Então, é o melhor lugar para você fazer os anúncios. Mas tudo bem, não tem uma agência, eu vou pelo turbinar. Tudo bem, ótimo. Só que o que acontece isso a maioria das vezes? A pessoa faz uma campanha, vou lançar uma música. Então, nesse primeiro mês, eu vou investir 10 mil reais para poder divulgar a minha música. Faço conteúdo, contrato filmmaker, faço uma mega produção, posto 4 vezes na semana, no mesmo horário, enfim. Quando chega no mês seguinte, você lançou a música, você não tem mais conteúdo. Então, na verdade, não é que o seu conteúdo parou de ser entregue. É que você colocou energia em um determinado projeto e depois que você conseguiu, teoricamente, seu objetivo, você abandonou a sua rede social. Mas isso não tem interferência nenhuma. Inclusive, o ideal é que você consiga crescer organicamente. Não é que a plataforma não quer seu dinheiro. Logicamente, é importante. Determinada publicação você quer entregar mais, você quer conquistar uma audiência. É importante, mas quanto mais orgânico for, melhor para você e para o público. Significa que o seu conteúdo está retendo a audiência e que você está conseguindo atingir realmente quem precisa. Entendeu? É porque tem uma falsa ilusão que você precisa atingir 200 mil pessoas com uma publicação. Mas, de repente, dessas 200 mil pessoas que visualizaram uma publicação sua, 180 dali não tem interesse. Então, às vezes, é melhor você... De repente, pelo que você está falando, atingir um público menor, mas que seja o seu público fiel, que vai consumir aquilo que você está vendendo, do que, de repente, você querer também atingir um público grande, mas que não conversa com a sua página, não tem interesse, simplesmente só visualizou e viu e entregou a visualização, não teve interação nenhuma, né? Exatamente. Eu acredito que a gente tem que prezar pela qualidade da nossa audiência. Não adianta você sair atirando para tudo quanto é lado, pensar em seguidores. Eu acredito que números são importantes, mas eles não são o que nos direcionam. Então, é importante você saber para quem você quer entregar e entregar isso com qualidade, porque o que vai adiantar as curtidas se ele não compra o seu produto? Pois é. Sabe? Então, analisar os comentários, ali você vai ter realmente um parâmetro, responder essas pessoas, porque ali você vai ter uma troca. E se a partir do momento a pessoa te faz uma pergunta, você responde, ela responde novamente, você consegue começar a mostrar que está interessante e começa a entregar. E a audiência, ela lê os comentários. Então, assim, ali também é uma fonte de retenção, sabe? Então, acho que a gente tem que pensar sempre em qualidade. Então, em atingir o público realmente que a gente quer atingir e que a gente precisa realmente entregar. Entendi. Quero te perguntar uma coisa que está fora do roteiro. Ai, meu Deus. Vamos lá. Olha as surpresas. Olha Quem só. disse que não teria? Se a galera que está nos stories é a nata, como fazer um conteúdo, como que você dá uma dica, assim, para quem tá assistindo a gente, de fazer um bom conteúdo de stories? Como que a gente prende essa galera que é nata? Qual é a hora de vender? Como que você bola uma estratégia para isso? Tem que ter um enredo? Você chega lá e simplesmente joga, tenho esse celular para vender hoje, então eu resolvi vender celular. Ou se eu começo mais devagar, como é que seria uma estratégia de stories? Para você fazer um stories que seja interessante. Na verdade, a estratégia é você fazer um conteúdo real e orgânico. Isso é a base de qualquer negócio que você está na rede social. Por quê? As pessoas querem ver a vida real. As pessoas querem ver a entrega de verdade. Quanto mais você produzir, não que você não possa, claro. mas quanto mais você, vamos dizer, enfeitar o pavão,
vai entregar menos. A rede social vai entender que é uma publicidade, arte, sabe? Muito enfeite ali. Aquilo ali vai cair entregue. Então, assim, é você mostrar de forma real o produto. Então, você recebeu aqui as marmitas, né? Que vocês recebem. Recebeu as marmitas. Cara, almoçando aqui, estamos aqui no momento, família e tal. Poxa, é totalmente diferente você trazer essas pessoas pra dentro da sua casa do que você simplesmente pega o pote e mostra. Você mostra a refeição quentinha ali, saindo do forno, aquela fumacinha. Não precisa ter um filmmaker para aquilo ali. É um momento de família. É um momento que você tá ali descansando, não tá ali focado em internet, sabe? Você trazer isso, tipo assim, para dentro do seu lar, sabe? Então, quanto mais orgânico for, mais natural, não é que você não possa fazer uma mega produção, mas é que você precisa trazer algo que o público quer se conectar. E o público, ele não quer mentira. Ele quer o lado real de tudo isso. E às vezes ele quer se enxergar ali, né? Pô, exato. A Marcele também vai passear com a Nala, com a cachorrinha dela. O Thiago faz a comida quando não tem marmita, né? Pode acontecer. Sim, exatamente. Então, acho que é a vida real, assim. Os stories é verdadeiramente a vida real. E você pode observar, até com a gente mesmo, eu postei um conteúdo e vocês, assim, vocês responderam o direct. Vocês me chamaram no WhatsApp, teve gente que gravou tela e falou assim, gente, esse conteúdo tá muito bom. Foi um conteúdo que nem foi pensado. E aí atingiu a audiência, entendeu? É isso aí. Muito legal. Mas... E estamos chegando no final. Mas dentro de tudo isso, a gente também, né... Tanto conhecimento, tanta informação, a gente queria dizer que tem projetos, coisas que estão para surgir, né? Estamos chegando na parte final, gente. Atentas que... É a parte final, infelizmente, que voou aqui. É muito rápido, a gente já está com mais de 50 minutos. E a gente queria saber se tem projetos para o futuro. Para a gente partir para... Então, na verdade, assim, esse ano, oficialmente, estamos completando 5 anos de agência, né? De digital e eventos. E a gente vem se qualificando cada vez mais, fazendo novos cursos, né? Acredito que novamente esse ano estaremos na Alemanha, retornando ao The Mexico e trazendo conteúdos importantíssimos direto da fonte para poder os nossos clientes e a nossa audiência ter a nata do conteúdo. A parte de eventos, né, vem crescendo cada vez mais aqui. Então, é um braço que está se fortalecendo mais e que eu amo produzir, né? Digital, a gente tem selecionado cada vez mais a questão dos clientes para poder entregar com muita qualidade. Eu gosto de fazer algo muito personalizado para o meu cliente. Eu acredito que esse é um diferencial da agência. A gente personaliza o produto, não é algo engessado, né? E juntos nós, a OPA e o Niterói para Todos, nós estamos construindo projetos, alguns laços, estamos nos fortalecendo com as nossas forças, né? Afinal de contas, sempre foi assim, essa reciprocidade da nossa parte. Verdade. E agora, profissionalmente, né? Cada vez mais a gente está junto construindo, então com certeza vocês podem esperar que mais pra frente vem algo muito bacana. Opa, e Niterói para todos. Aguardem. Vamos que aguardem as cenas do próximo capítulo. Então, vamos pro nosso bate-bola final. Também tem uma pergunta aqui que a gente não tinha te falado, mas eu vou fazer. Digital em poucas palavras. Consistência. Isso aí. E digital ou eventos? Eu não tinha te perguntado isso e agora é assim. Eu amo eventos. Eventos é o que me move. Porque eu acho que eventos vem desde a sua essência, né? Acabou que a vida foi te... Eu sinto muito frio na barriga quando eu faço eventos. Eu costumo dizer, né? A gente faz com o pé nas costas, porque é algo que a gente gosta. Eu amo o digital, só que o digital, ele tem várias vertentes que vão se abrindo, várias camadas. E aí, quando você vê, você tá num oceano ali, você fala, e agora? Então, o digital, você tem que nadar muito. E é por isso que nem todo mundo tá disposto a pagar o preço de estar na rede social. Porque você tem que ter consistência. Mas precisa se estar. É importantíssimo. Muito importantíssimo. Se você não tem uma identidade, gente, virtual hoje em dia, fica muito complicado. Qualquer coisa que a gente quer. Vou ver se o estúdio podcast é legal. Vou lá olhar pra ver quais são as referências que ele tem na internet. Imagens, não tem como. Não tem como. E se não fosse CEO da OPA? Eu
seria ginecologista. Nossa, não tem nada a ver. Como pode, né? Você se descobriu dentro de uma coisa que, de repente, nem seria o seu maior sonho, mas virou hoje o seu maior desejo, a sua maior realização, né? Então, quando eu era muito novinha, eu sempre achei que eu fosse ser médica, assim. Eu falava muito, mas eu não sei se também porque há muitos anos atrás tinha isso, ou era medicina ou era direito. É verdade. Né? Nossos pais, enfim, ou concurso, né? Então, eu achava que era isso, mas quando a necessidade de pagar as continhas bateu a porta, eu falei, vamos trabalhar, e aí eu me apaixonei por eventos assim, mas eu tenho um grande amor pela medicina, pela saúde, eu sempre acompanho, tenho amigos fisioterapeutas, médicos. Às vezes tem clientes, né? Médicos na OPA também, né? Sim, já teve, a gente já atendeu. Eu sou uma entusiasta, assim, de ficar olhando também outros negócios, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre com... Não impede, né? Eu acho que a gente está sempre disposto a estudar. Se um dia, sei lá, quiser mudar a rota, é sempre possível, né? Eu também acho. A vida tá aí para isso e... Tem chão pra caramba aí, né? E, gente, aqui, ó, fica uma mensagem para você que quer muita qualidade no seu conteúdo. A agência da Marcele tem planejamento, tem designer, tudo disposto para atender vocês da melhor forma e com muita qualidade, porque ela tem um grau de exigência que vocês não têm ideia. E a gente fica muito feliz por você estar aqui. Muito obrigado. A gente vai deixar aqui para você dar a mensagem final e depois a gente se despede. Isso aí. Vamos Thiago, lá. Elton, obrigada pelo convite. Aproveitar para parabenizar a vocês o trabalho que vocês vêm construindo. Eu uso muito o Niterói para Todos como referência, até para clientes e amigos, porque vocês são um exemplo do que o digital precisa. Foco, dedicação e consistência. É por isso que vocês estão alcançando os números que você tem. Não que isso queira significar tudo, mas vocês entregam confiança para quem contrata vocês. Vocês entregam transparência. Isso é a base de um digital, de quem quer crescer. Então, se vocês estão crescendo e vocês estão ganhando a confiança dessa cidade maravilhosa, que eu agora não saio de Niterói, né? É verdade, gente. Enfim, vocês merecem, tá? Então, assim... Poxa, muito obrigado. Muito obrigada, assim. Não é porque estamos no podcast, porque dentro e fora dele eu faço e rasgo esses elogios para vocês com... Quem perguntar, eu vou falar. Então, vocês merecem isso. Muito obrigado. Eu até coloquei aqui, assim, 2 pontos, né? Uma mensagem, assim... esqueça a vergonha e ouse ser você. Isso serve para digital, para a sua vida pessoal e profissional. Eu acredito que isso é fundamental para quem quer crescer, quem quer se diferenciar, quem quer colocar o seu negócio em um outro patamar. Porque muitas pessoas elas não têm vergonha de falar em público, né? As pessoas têm vergonha de falhar. Mas verdade. A gente só sabe realmente que a gente vai crescer e chegar no nosso objetivo se a gente se expõe na arena, se a gente vai para a batalha, se a gente sangra, né? Isso é um trechinho de Brené Brown. Então, fica a dica aí para vocês. E uma frase também dela que é muito bacana você não pode encarar a coragem sem aceitar a vulnerabilidade. Então, estar vulnerável é também você ter coragem. Então, arrisque-se, não desista, vocês precisam focar que com certeza vai dar certo. Sua hora vai chegar. Nós somos prova disso, você é prova disso. Sim. E pra gente foi um prazer. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado. Isso é muito grato pra gente. A gente fica muito, muito feliz em saber também de uma profissional. A gente viu que foi uma opinião profissional, que a gente também tá no caminho certo, que a gente também tem todo esse cuidado. Você assessora a gente também junto, né, pra gente conseguir se manter nesse caminho. Pra gente foi muito importante ouvir isso. A gente fica muito feliz, como o Thiago falou, arrepia. E a gente também sabe que você é excelente profissional, a gente indica, a gente não só como amigo, mas principalmente como profissional, que você é uma pessoa muito qualificada, muito responsável, muito determinada em fazer parte e ajudar mesmo, em vestir a camisa e fazer o seu cliente se tornar uma pessoa que chegar onde ele quer alcançar de fato. Exato. Você é muito comprometida com isso, isso pra gente, a gente tem muito orgulho. Foi muito bom ter você aqui. Niterói para Todos. Agradece muito essa presença. Obrigada, gente. Muito obrigado. Foi ótimo. Amém. Obrigado, Fabinho. Obrigado, gente. Estúdio Podcast, obrigado. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, gente.